Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Ilcimara e hoje nós vamos iniciar uma série de aulas para fazer um estudo sobre algumas patologias que envolvem o trato respiratório. Hoje a nossa abordagem vai ser voltada para a asma brônquica. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa também o sininho de notificação e vem comigo para a gente fazer essa abordagem hoje sobre a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Ela difere de outras doenças pulmonares obstrutivas pelo fato de que ela é reversível, em sua maioria, quer de forma espontânea ou através de tratamento. Os pacientes com asma podem experimentar períodos sem sintomas que se alternam com as exacerbações agudas que duram de minutos a horas ou dias. A asma é uma doença crônica muito comum na infância, mas ela pode também acontecer em qualquer idade. Para a maioria dos pacientes, a asma é uma doença que afeta, em geral, a qualidade de vida. Essa resposta inflamatória, ela leva, por fim, a episódios recorrentes dos sintomas característicos da asma, que é a tosse, a pressão torácica, sibilos e a dispneia. Alguns pacientes, eles apresentam fibrose da membrana subbasal das vias aéreas, que é chamado de remodelação das vias aéreas. Isso ocorre em resposta à inflamação crônica. Então, essas alterações fibróticas nas vias aéreas, elas levam ao estreitamento dessas vias e também à limitação do fluxo aéreo potencialmente irreversível. A alergia é o mais forte fator predisponente para a asma. A exposição crônica, aos irritantes das vias aéreas ou aos alérgenos também aumenta o risco da asma. Os alérgenos comuns podem ser sazonais, tipo grama, pólen de árvores, ervas silvestres, e também perenes, no caso, o mofo, a poeira, baratas, pelos de animais podem desencadear essa resposta inflamatória da asma. Já os fatores deflagradores, exacerbações da asma, incluem os irritantes das vias aéreas, como os poluentes do ar, o frio, o calor, mudanças no tempo, odores, perfumes fortes, a fumaça, exercício, estresse ou desconforto emocional, a sinusite, com gotejamento pós-nasal, alguns medicamentos, infecções do trato respiratório e também o refluxo gastroesofágico. Muitas pessoas portadoras de asma são sensíveis a vários deflagradores. A asma de uma pessoa ela se modifica dependendo do ambiente, da atividade, da prática de tratamento e outros fatores contribuintes. A patologia subjacente na asma é a inflamação reversível e difusa das vias aéreas. A inflamação ela leva à obstrução devido aos seguintes fatores. Primeiro, inchaço nas membranas que revestem as vias aéreas, causando edema na mucosa e reduzindo seu diâmetro. Outro fator contribuinte é a contração da musculatura lisa brônquica, que envolve as vias aéreas, causando broncoespasmo, o que também provoca estreitamento adicional, e a produção aumentada de muco, que diminui o tamanho das vias aéreas e pode tamponar por completo os brônquios. Os músculos brônquios e as glândulas mucosas, elas aumentam, então é produzido um escarro espesso e viscoso, e os alvéolos ficam hiperinsuflados. Acredita-se que a reação alérgica que ocorre na asma, do tipo alérgico, se dá da seguinte maneira. Então, a pessoa tipicamente alérgica, ela tende a formar grandes e anormais quantidades de anticorpos IgE. Esses anticorpos, eles causam reações alérgicas quando interagem com os antígenos específicos, que vão proporcionar o desenvolvimento dos anticorpos na primeira exposição. Então, na asma, esses anticorpos, eles estão ligados principalmente aos mastócitos presentes no intestício pulmonar, em associação íntima com os bronquíolos e pequenos brônquios. Então, quando a pessoa asmática, ela respira o pólen,
para o qual é sensível, o qual ela desenvolveu, né, esse anticorpos IgE. Então, numa segunda exposição, este vai reagir com os anticorpos ligados ao mastócitos, que liberam várias substâncias diferentes como resposta. Entre elas, a substância de anafilaxia de reação lenta, que é a mistura de leucotrienos, fator quimiotático eosinofílico e bradicinina. Especialmente a substância de anafilaxia de reação lenta vão produzir edema localizado nas paredes dos pequenos brônquios, assim como secreção de muco espesso no interior do lumen brônquico e também espasmos da musculatura lisa brônquica, levando a uma resistência aumentada das vias aéreas, com limitação do fluxo de ar. Então, o diâmetro bronquiolar na asma ele fica menor durante a expiração do que durante a inspiração, o que é causado pelo colapso bronquiolar durante o esforço respiratório, que comprime as paredes externas dos bronquíolos. Visto que os bronquíolos dos pulmões asmáticos eles já estão parcialmente ocluídos, né? Então, existe uma oclusão adicional resultante da pressão externa que cria uma obstrução especialmente grave durante a expiração. Isto é, a pessoa asmática frequentemente pode inspirar de modo muito adequado, mas tem grande dificuldade para expirar. Os resultados clínicos eles mostram fluxo expiratório máximo bastante reduzido e redução do volume expiratório no tempo. Então, a capacidade residual funcional e o volume residual pulmonar, eles são especialmente aumentados durante a crise asmática aguda por causa da dificuldade em expirar o ar nos pulmões. E ao longo dos anos, a caixa torácica ela fica permanentemente aumentada, causando o aspecto de tórax sem barril. E tanto a capacidade residual funcional como o volume residual pulmonar ficam aumentados na mesma forma. Isso justifica-se a sintomatologia da asma, que são a tosse, a dispneia, a sibilância. Em alguns casos, a tosse pode ser o único sintoma. Com frequência, uma crise de asma pode ocorrer à noite ou no início da manhã, possivelmente por causa das variações circadianas que influenciam os limiares do receptor das vias aéreas. Existe a tosse com ou sem produção de muco. Muitas vezes o muco ele está tão firmemente aderido nas vias aéreas estreitadas que o paciente não consegue expectorá-lo. Pode haver sibilos generalizados, primeiramente na expiração e em seguida, possivelmente também durante a inspiração. A pressão torácica generalizada e a dispneia também acontece. A expiração requer esforço e torna-se prolongada. Então, à medida que a exacerbação ela progride, a sudorese, a taquicardia e uma pressão de pulso alargada podem acontecer juntamente com a hipoxemia e a cianose central. Então, nós vimos que a asma ela é uma inflamação reversível e difusa. Essa inflamação ela leva à obstrução devido a um edema na mucosa, né, que é um inchaço das membranas que revestem as vias aéreas, reduzindo dessa forma o seu calibre. A contração da musculatura lisa brônquica, que envolve ali as vias aéreas, né, no caso o broncoespasmo. Isso vai provocar o estreitamento adicional da via e a produção também aumentada de muco, que diminui o tamanho das vias aéreas e pode tamponar ali por completo os brônquios.